Quando o Buda vai dizer que a raiz, né, de todo o sofrimento é o desejo, e ele vai usar para esse sofrimento uma palavra que talvez vocês conheçam, que é dukkha. Nós temos na tradição do Gurmukh também lá dukkha e sukha. Mas esse dukkha, que Buda aponta como sofrimento, como dor, é diferente da dor que existe na realidade. Na vida existe dor e prazer. E a nossa função não é fugir nem de um e nem de outro. Nós estamos querendo fugir de nada, nós estamos escolher a vida como ela se apresenta, seja na dor ou seja no prazer. O sofrimento que Buda está apontando é quando a gente olha para a dor, se identifica com a dor e sofre a partir da identificação. Você poderia enfrentar a dor sem se identificar com ela, sabendo que é doloroso, mas que aquilo não dá um sentido a você. Isso é dukkha. É uma dor que surge a partir de uma identificação, ou um sofrimento, vamos dizer assim, para a gente não usar dor e dor, é um sofrimento que surge a partir de uma identificação com a dor. A dor está lá. O problema não é ela estar lá. O problema é a identificação que surge com essa dor. E o nosso passado é sustentado por identificação com dores e com prazeres. Ou a gente rejeita tudo que foi doloroso em algum momento, porque a gente se identifica com aquilo e sente, isso me machucou. Então você dá uma ideia de si machucado a partir daquilo, ou você dá uma ideia de si mais livre ou mais leve a partir de quando você sentiu prazer. Então você busca aquilo que te traz prazer porque você deu uma ideia de si mais leve do que aquela ideia que é quando você sente dor. O problema está na identificação. E uma aura fortalecida, livra os processos de identificação, de você ficar reolhando para o passado, ou remoendo o passado, remoendo o passado, essa é a palavra, ficar remoendo o passado, de forma a trazer tudo de novo e se identificar tudo de novo. Quando você olha para uma aura fortalecida, o passado está livre ali, ele está como informação, você não se perde dessa informação, você não esquece das coisas, você se lembra das coisas, mas se lembra como um fato e não como um processo de identificação. Porque é uma inteligência você saber aonde existem situações perigosas. Como eu já falei na última ou na penúltima aula, o julgamento é uma faculdade e você precisa saber julgar corretamente. Isso não quer dizer que você está fazendo fofoca ou qualquer outra tipo. Julgar significa um olhar claro sobre aquilo que está acontecendo. Então você precisa saber aonde as coisas te machucaram, onde houve dor, mas você não sente uma identificação com aquilo. Então não vem uma raiva junto com aquele processo. Por isso que você não sente a vontade de se vingar daquilo que te machucou. Niravero. Porque você se livra desse processo de identificação. Você olha para a dor como dor, e você olha para o prazer como prazer, como duas polaridades da vida, onde a vida acontece. A vida acontece no contraste entre essas duas coisas. Tá? A vida acontece no contraste entre dor e prazer. E aí a gente fica criando um drama tremendo, uma comoção tremenda, se identificando com cada etapa disso, impedindo um relaxamento. Então, perdoar, nesse sentido, é refazer esse olhar sobre aquilo que nós somos, entendendo que nós já somos toda a possibilidade que poderia ser e que está sendo impedida de ser por uma máscara. E assim como grandes professores usam, o Akal usa e a Pema Chodron usou lá também no texto que eu compartilhei, como um céu nebuloso, com neblina, onde você não enxerga o sol e acha que o sol sumiu. No entanto, o sol está lá sempre aquecendo, sempre emanando um calor livre. E o que está, na verdade, só é um processo que encobre o reconhecimento desse calor. Mas o sol sempre está lá. A luminosidade, o sagrado, a divindade, a realidade, a realeza, a beleza, qual seja o nome que você dê para esse sol que ilumina, e é por isso que a gente sempre encerra as aulas de Kundalini com o Eterno Sol, alcançando o Eterno Sol, seja lá qualquer nome que você dê para isso que sempre está lá iluminando e nunca deixa de iluminar, esse eterno movimento de iluminação já está sempre acontecendo, e você é isso, cada um de nós é isso, e por alguma razão a gente se identifica com esses processos, por alguma razão, assim, figura de linguagem aqui, porque esse é o método da vida, como eu já apontei para vocês. O método da vida é fazer com que nós nos identifiquemos. Ao se identificar, você se sente perdido, e ao se perder, você precisa buscar o reencontro. E aí nesse reencontro você se libera, porque esse é o ciclo de movimento. Tá? E é assim, esse é o padrão da vida, esse é o método da vida. Tá? Não tem nada de errado com o método. Quando você diz que o método está errado, você está assumindo o papel daquele que pode criar a vida, daquele que mantém a vida acontecendo. Só que você assume esse papel não como sendo essa totalidade, que é você. Você assume você identificado como alguém, um sentido de alguém que poderia fazer algo melhor. Né? Então quando você questiona o movimento da vida, é como se você se colocasse no lugar daquele que poderia fazer isso, mas não sendo essa força, que é você, mas como um sentido de alguém. Ou seja, já identificado nesses processos que vocês ouvem aí, que a gente poderia traduzir aqui de uma maneira grosseira como
no ego, né? Então, nesse processo de identificação, você se torna arrogante, e ao se tornar arrogante, você se sente superior. Ao se sentir superior, você fala, isso que acontece está errado, eu poderia fazer melhor, e propõe uma solução melhor, mas a partir da arrogância. O que isso vai gerar? Um novo processo de identificação, um sofrimento ali na frente. Esse sofrimento que surge a partir dessa identificação. Quando nós podemos olhar para a gente completamente livres. E como é que a gente faz esse processo? Fazendo o que a gente está fazendo. Intervindo nos campos energéticos, intervindo no nível de sutileza, elevando a densidade, promovendo um alto grau de limpeza, trazendo vitalidade, recarregando todos os sistemas, limpando todos os campos da consciência e então podendo relaxar sobre aquilo que já está aparecendo. Como a palavra, e de novo eu trago a Cal aqui para a gente avaliar isso, porque ele fala muito disso, sobre o sentido da palavra descobrir, que é tirar aquilo que está em cima. Então quando a gente descobre, a gente tira coisas que estão em cima, a gente não coloca mais coisas, a gente tira coisas que estão em cima. E esse tirar de coisas é refazer a maneira de olhar para aquilo. Então a gente refaz a maneira de olhar para isso que está encobrindo. Então a gente não olha mais para a nuvem que está encobrindo o sol e se sente inferior. Você olha para a nuvem e reconhece, há uma nuvem cobrindo o calor que está lá em cima. Mas você sempre se lembra do calor, você identifica aquilo que está acontecendo. Você não finge que não tem nuvem, porque você está vendo a nuvem, só que você não se limita pela visão da nuvem. Você compreende que há um calor ainda emanando acima dessas nuvens. E que se você relaxar o suficiente e tiver confiança, o compromisso consigo mesmo, a caminhada em cada passo, seguir os seus passos, essas nuvens eventualmente se dissipam e você passa a reconhecer de novo esse calor. E ao reconhecer de novo esse calor, você pode ter a oportunidade de se fundir completamente nele de novo e se tornar esse calor. E aí você tira todas as setas de identificação desse processo todo e passa a se tornar a própria fonte da vida, sabendo que a fonte da vida está naquele contexto, tempo e espaço, habitando um ambiente individual. Então você não ignora o indivíduo, você se torna um indivíduo, mas você age e é motivado por essa essência que transborda a partir do indivíduo. Perdoar. Então, uma doação em nível máximo. Essa doação que ocorre naturalmente da luz em direção à vida. Ocorre a partir do indivíduo esse transbordamento natural em nível máximo daquilo que é essencial, da luminosidade. E isso ocorre principalmente, inicialmente, na aura. Então se a gente não limpa e não fortalece esse campo eletromagnético, essa possibilidade de reconhecimento se torna muito difícil. Só que antes, evidentemente, precisa ter atuado fortemente na glândula pituitária, renovado todo o teu sistema glandular, e olhado com uma clareza, uma possibilidade de encontrar essa confiança na vida, essa certeza de que isso já é aquilo que está acontecendo, de que não há nenhum inimigo, então mergulhar nesse sentido do perdão, aí sim você vai transbordar naturalmente a sua luminosidade. E quando você transborda naturalmente a luminosidade, o que vem depois? Número 8, o infinito, a vitalidade total. Aí você acessa um campo de vitalidade total. Por isso que eu digo, quando você encontra esse estado de bem-aventurança, o que surge lá é ação pura, é vitalidade pura. Você vai fazer e você vai ter como fazer. E você vai ter os recursos para fazer. Sejam lá quais forem os recursos. Tá? Então você olha para a sua vida sempre com um grau de contentamento, de entendendo que tudo que você poderia ter já está à sua disposição. Não tem nada diferente do que você poderia ter. Evidentemente que cada momento vai exigir recursos diferentes. E você vai ter a capacidade de agir conforme cada momento, desde que haja esse campo e esse olhar relaxado para aquilo que você é, sem achar que você é algo diferente daquilo que já está acontecendo, ou que algo em você pode ser abalado que você precisa controlar. Né? Então você se livra dessa necessidade e relaxa. Mas isso não é uma decisão da mente. Veja, é ela que está promovendo essa condição. Isso é um campo de fortaleza que nasce naturalmente. Então, o que a mente faz? Ela abre espaço, ela não coloca nada lá, ela abre espaço para que isso que já está acontecendo aconteça livremente. Ao ela reconhecer que isso está acontecendo livremente, ela se identifica com isso. E essa capacidade de se identificar com isso que já está acontecendo traz uma grande fortaleza, uma grande potência. E aí você ganha toda a potência da mente em direção à sua missão, à sua jornada e aquilo que você precisa realizar. Então você vai fazer aquilo livremente, com uma graciosidade e uma honra, tal qual como um yogi.